Somebody once told me. Peraí. Vamos ver. Dá pra diminuir mais. Deu. Let's go. Não. Pronto. Olha, vamos lá. Lembra que na outra aula eu falei bem assim, existe uma diferença entre o eu e o mim, né? Pra gente em português é óbvio isso, né? A gente usa o eu pra praticar uma ação e o mim quando a gente não tiver uma ação pra praticar. Ótimo. Acontece também isso em inglês. Então a gente usaria o I quando a gente tivesse do lado do I uma ação. Só que quando a gente não Aí, tem uma ação, a gente coloca o me. é, é só ME ou é mim? Me. M-E. Me? Yeah. No. Aí, beleza. O no isolado por vírgulas. Sim. Me. No. I don't have Aí, vamos nothing. lá. Então, esse é um detalhe massa. Massa, que boa oportunidade para explicar isso. O nothing, ele significa nada. Só que tem uma outra palavra que também significa nada, que é o anything. Ele pode ser qualquer coisa, ou ele pode ser nada. Beleza, mas em que casos que eu vou usar o anything? Acontece que em inglês existe aquela. Vamos fazer matemática aqui. A minha formação é outra. Menos mais menos é igual a mais. Ó, menos mais menos é igual a mais. Vai aparecer aí. Quando a internet ajudar, vai aparecer. Aí chegou. Aí, beleza. Então, menos mais menos é igual a mais em inglês. Então, a gente não pode colocar duas negativas dentro da mesma frase. Beleza? Na Sim. verdade, dentro da mesma ação. A gente não pode negar a ação duas vezes. Então, o que a gente faz? A gente vai usar, em vez de um nothing, que seria o nada, que é o nada, é, a gente vai usar o anything. Por quê? Porque o anything ele é um neutro e ele é usado justamente nesses casos onde o nothing não pode ser usado, porque senão a frase fica duas vezes negativa, portanto positiva. Beleza? Entendi. Então, simplesmente por a Entendi gente ter muito, logo muito antes claro. dele o don't, a gente não pode dizer o nothing logo ao lado. Então vai ficar I don't have anything. I don't. Aí já Ou começa. I do not, né? I do not. Para os Em vez britânicos. do. Já vamos começar a deixar uma fala mais natural. Então, em vez do do not, coloca um Entendi. don't. Don't mesmo. I don't. I don't have anything. Por quê? Ou porque é why? Anything. Por quê, né? Why? Deixa eu ver. Seria why. Why? Question word, assim se chama. Perguntas de. Palavra de pergunta. Question You word. Você quer sair? Aí, de novo, olha, vamos lá. É com o verbo querer, que é o verbo want. Sair de dar um passear, né? Passear é o go out. E o go out, se a gente for analisar ele literalmente, é o ir para fora. Aí eles usam isso aí como uma expressão sair, dar um passeio. want. Go out. Want. Isso. Aí a gente vai construir isso aí do mesmo jeito que a gente está construindo todas as perguntas até agora com o do. Então você vai já começar ela com do you, porque é uma pergunta, e Want. coloca o do antes do you want, massa. Aí vamos lá, tem um detalhezinho. Aí começa uma parte do inglês que eu acho chatíssima, mas é uma coisa que a gente vai precisar dominar, tá? Eventualmente. Mas é o seguinte, verbo mais verbo não se encontra com verbo. Peraí. Verbos não se tocam. Vou colocar desse jeito, tá bom? Então, opção 1. Opção 1, a gente coloca um verbo mais to.
mais verbo. Opção 2, a gente coloca verbo mais verbo com ing. Vamos lá, essa é uma parte aí que precisa de muita atenção, até minha. Seguinte, Verbos não se importam. quando dois verbos se encostam em português, a gente precisar, nesse caso, traduzir para inglês, a gente não deixa eles como a gente deixa em português, porque em português é uma relação natural entre dois verbos, beleza? Um tá sendo um verbo de ligação e outro um verbo de ação, tá? Mas o que que a gente está fazendo? Em inglês, a gente não pode ter esses dois verbos se encostando. Então, a gente vai precisar colocar Flexionar um... um verbo. Então, nesse caso, a gente ou coloca um to entre os dois, ou a gente coloca um ing no final do segundo verbo. Eu vou dar esses dois exemplos. Nesse caso, vai ser o to. Por quê? Do you want to go out? E se fosse um outro caso, seria bem assim. I like eating. Eu gosto de comer. Aí vamos lá. Por quais motivos a gente deixa de um jeito ou deixa de outro? Então, verbo mais to mais verbo, pelo menos a explicação que dão, ainda não entrou na minha cabeça isso, mas a intenção é essa, olha. Olha para o futuro. Opa. Primeiro verbo olha para o futuro. Peraí. Primeiro verbo. Anterior. Segundo verbo, futuro. Primeiro motivo é esse. Verbo com to mais verbo, o primeiro verbo ele tá sempre olhando para o segundo como uma ação no futuro. Então, primeira coisa. Segunda coisa, um verbo quando ele tem um to intercedendo entre ele e o segundo, ele vai sempre atualiza, porra. Verbo. Verbo to verbo. Agora atualizou. Que eu já quero escrever no mesmo balãozinho para economizar espaço. Do you want to go out? Aí, o segundo motivo é que o primeiro verbo invoca. Invoca uma meta a ser concluída. Então, a intenção do verbo mais to mais o verbo é que o primeiro verbo está olhando para o segundo como uma ação futura, que é uma meta a ser concluída, beleza? Eles tratam isso aí como uma meta, um objetivo a ser concluído, tá? Aí tem vários exemplos. Eu vou ainda fazer um vídeo sobre isso aí, mas eu já tenho aqui a parte escrita, mas ainda tá difícil de entrar na minha cabeça, mas vai entrar. E o outro, que é um verbo mais verbo com ing, ele não se encaixa nessas características. Então, normalmente um verbo que é seguido por um segundo verbo com ing, que na verdade ele vai deixar de ser um verbo, ele vai virar um substantivo, ele se torna ele cuida do segundo verbo como algo que já foi concluído ou não é uma meta a ser batida. Simplesmente, tá bom? Então, nesse caso que eu dei aí, no exemplo que eu coloquei, I like eating, eu digo bem assim, eu gosto de comer. Por que eu O coloquei um verbo no ing no meio? presente. Tem um verbo no presente. Que você gosta. Tem algo de você gostar agora, né? Também tem isso, né? Não. Aí, I like eating significa que eu gosto de comer. Mas como assim? O que tem a ver? Eu primeiro comi para depois saber se eu gosto ou não. O segundo verbo aconteceu antes do primeiro. Tá?
E tem alguns casos também que a gente consegue olhar para o futuro, só que não é uma meta a ser concluída. Por exemplo, eu evito comer. I avoid eating. Nesse caso, o evitar, ele independe do comer ter acontecido ou não. Ele tá olhando para o comer como uma ação futura, só que evitar não é uma meta. Evitar, ele tá realmente evitando o objetivo. Então, ele não se encaixa nessas características de verbo com to mais verbo, porque para ser um verbo to mais verbo, ele precisa ser uma meta futura a ser concluída, um objetivo futuro a ser concluído, beleza? Essa é uma explicação extremamente engessada. Eu ainda estou aprimorando isso, mas eu preciso ainda estudar isso. Eu já estou estudando isso muito, cara, só que não entra na minha cabeça. E eu não acho nenhum professor online que consiga explicar isso de uma maneira convincente. Que, enfim, não vou culpar ninguém não, mas eu vou atrás e eu vou. Porque pra mim isso aí ainda não é convincente o bastante. Por quê? Porque chega em alguns exemplos e não cabe nessas variantes aí, tá bom? Nesse caso aí, Mas. do you want to go out? É, por exemplo, você quer, o verbo querer, Hum, né? Por exemplo, você quer agora no presente, mas aí com um objetivo futuro. isso. Porque o Entendi. querer é algo realmente. Eu quero, tá demonstrando uma intenção a um objetivo a ser concluído. Aí você precisa separar o do outro verbo go, né? Go out, É go porque o out. go out é um verbo. Enfim, aí precisa separar com to. Isso, eu usei o to para Os separar os verbos dois não se verbos, porque o tocam. primeiro verbo é um verbo que demonstra uma intenção a uma meta futura a ser concluída. Beleza. E aí Beleza? não caberia, em algum caso, o ing. Não cabe o ing porque realmente já está dentro dessas características, né? O want é um verbo de intenção futura a ser concluído. Se fosse assim, do you want going out? Tá errado. Ou outing? Tá errado. Porque o want, Entendi. ele gera essa intenção num segundo verbo, independente de qual seja o segundo verbo. O primeiro é quem vai determinar essas duas estruturas, qual delas vai aparecer. Entendi. Muito bem. Eu ainda não entendi, mas vamos lá. Ó, você quer sair, mas eu tô mais perto disso do que um mês Não, atrás. eu Um mês entendi um atrás eu tava. pouquinho. Nossa, eu tava afundado nisso aí. Eu fiquei estudando semana e não entendi, cara. Realmente é foda. Quando a gente se dedica a um assunto assim, não pega. Não sei se com você já aconteceu na tua matéria, mas. Já, já. Cara, Insisto muito e não dá. Eu tento procurar outras maneiras de entender. é. Às vezes Mas. eu recorro até a inteligência artificial. Eu ponho, me explique como se eu tivesse 5 anos. Então, eu fiz isso mesmo assim. Mas vai dar É, certo. aí Vai, tem. vai entrar uma hora. Ó, vamos lá. Verdade. Você quer sair? Eu não sei. O verbo saber. No, É o verbo know com K. Muito bom. no, I don't know. I don't know. Precisa de uma negação. O do precisa da negação, porque se ele dissesse eu sei, de saber, eu sei, aí seria só I know. Uhum. Aí a Não gente é tá isso? usando o O not, don't pra fazer essa negação do verbo. Ou do not ou don't. I don't know. É, pergunta, né? Do you, não, do you know? Ah, vamos Or lá. Perguntas do you have, negativas, esse eu gosto. você não Em quer vez do ir ao do cinema? you, já bota um not dentro dele. Don't you. Don't you? Don't you? É, don't you quer, want, Ótimo. want, want. Você Aí, não quer go, querer, to go, don't you want, igual a gente fez agora. Don't you want to go. to go. Aí, olha. Esse to, ele é um para objetivo. Nem sempre, tá bom? Mas 99% das vezes o to vai estar sempre sendo usado para apontar um objetivo. Seja ele entre dois verbos apontando que o segundo verbo faz parte de um objetivo gerado pelo primeiro, não é uma intenção a um objetivo. Seja para apontar para um movimento ou uma conclusão de alguma coisa
no futuro, tá bom? Então, movimento, tempo, intenção, meta. Então, o to ele tá sempre ligado a isso, tá bom? Há exceções. Sim. Tem momentos que a gente vai usar o to como parte de um verbo, ou. Vai ser no final um verbo, né? E isso aí é meio chato, tá bom? Quando você às vezes vê o to do lado de um verbo, tipo, tem um verbo com to e depois fala assim: "Ah, não, depois desse to aqui é um verbo também, porque é um verbo mais to mais verbo". E é um ing, cara. Por quê? A Aí explicação é. que eles dão pra essa é que o to nesse caso ele faz parte do verbo anterior. Então, portanto, ele não está sendo uma ferramenta de separação de verbos, porque ele faz parte do verbo anterior, como um verbo composto, tá? Mas isso aí a gente vai começar a explorar quando tiver que explorar, tá bom? Mas Entendi. 99% das vezes você vai usar o to para apontar para um objetivo futuro que vai vir, logicamente, depois dele, tá bom? Vamos lá. Do Eu não you, sei, você do you gostaria, want to você quer ir go no cinema? Do you want to go? Aí vai entrar o to de novo, por quê? to Então, cinema? o ao é o a mais o. Ou é o para o. Ao. Ao é a junção de duas palavras, que é o a, que pode ser interpretado como para, e o, que é o artigo definido. Então a gente vai ter que separar eles dois em português e traduzir cada palavra para inglês, tá bom? Então ficou: Do you want to go to the cinema? To the. Porque é o para o, a o. Precisa ativo. Um filme, né? Objeto. Passou um filme. Peraí, A filme. peraí. De filme. Ah, came out. Ok. Came out. Saiu, foi lançado. Vou colocar só como foi lançado. Passou um filme novo. Passou. Pera aí. Came out. Ó, esse verbo come out. Esse é o verbo, eu vou improvisar como vir para fora, para não dizer sair, porque a gente pode dizer sair para lá e sair para cá. Então o go out foi usado antes como sair, e agora a gente está usando come out. Come out é o sentido oposto, mas mesmo, com a mesma intenção de sair, tá? Vir para fora. Ou vir para fora ou ir para fora. O go out ele tá apontando para o outro lado, ir para fora. Se fosse o come out usado, realmente seria usado com essa intenção de vir para cá, para minha intenção, para minha direção. Só que nesse caso a gente não está usando como um sentido literal, ele está sendo usado como o verbo sair, mas com a intenção de dizer ser lançado. É como se tivesse saído o filme do estúdio para o cinema, Entendi. tá? Lançou, né? Vir pra Lançou. fora. Veio pra fora. Isso, a intenção é essa. Saiu um Come filme out. novo. Saiu de onde? Saiu do estúdio para o cinema. Então, eu posso dizer que o come é venha. Vir. Literalmente Vir, vir. né? Vir. Entendi. Come out. A new film. Ó, vamos lá. Presente. Come. Tá escrevendo. Come. Passado. Came. 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 Came out. A new film. New película. New movie. Que new movie, é verdade. Meu Deus. Tem umas palavras que eu esqueço. Perdão. Vamos construir essa frase diferente. A new movie came out. Vamos deixar ele bonitinho, com o sujeito antes. Ah, sim. É, a new movie came out. É. Beleza. Um Próximo. filme. Como que a. Eita, eu já parava a conversa aí já. Ó. Um filme, não, eu não gosto muito de cinema.
Eu já parava, né? Não precisava. Ó, beleza. Ó, prazer te conhecer, viu? Tamo junto. Dia desse a gente se vê por aí, viu? Tamo junto. Não gosta. Quem que não gosta de filme, oxe? Oh, meu Deus, é. Sim, Um leitura um é dos moda prazeres antiga. da vida é ir no cinema. A sétima maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo. Ah, ó o texto aqui. A É, menina falando, um filme? Não, eu não gosto muito de a filme, cinema. a movie, Eu parava de conversar ali seria a já. movie, É. A movie, A, porque a gente tá usando o A pra dizer uma unidade, né? A movie. e é um objeto, vamos dizer, né? Isso. Muito bom. É, na verdade, a intenção desse A é mais Para não pessoas, no caso. numerar como uma unidade. Sim. Ai, entendi. No. Peraí, dá um segundinho, eu vou separar esses vídeos aqui, que já tá grande demais. Peraí. Vou continuar Ah, na certo. segunda parte. É... Vamos até o Eu não gosto muito de cinema. Depois a gente continua. Vamos lá. Eu acho que ficaria. I don't like. É. I don't like. I don't like cinema. Like ou like? I don't like it. I don't like Like. cinema. Very much. Peraí. Ensinar uma outra artimanha aí. Elogio. Too much é crítica de exagero. Ó, vamos lá. Quando a gente usa um so much, a gente está querendo dizer muito. Só que é um contexto específico. A gente diz o so much para fazer ou uma crítica educada ou para fazer um elogio. E o too much é realmente uma crítica dizendo que é exageradamente, beleza? Eu vou usar um contexto. É, Imagina que você tá saindo com uma mulher que você não conhece ainda e passou cachorro do lado de vocês, assim. Passaram os cachorros, mas você não gosta de cachorro. Mas você vai ficar pensando meio assim, porra, se eu fizer uma crítica muito pesada, pode ser que ela goste de cachorro, então ela vai me julgar e tal, e eu nunca mais vou ver ela. Aí você usa o soulmate pra parecer que você realmente se incomodou, mas você não quer realmente parecer um cara crítico demais. Aí falava assim, I don't like dogs so much. Aí ela vai falar assim, ah não, se ele não gosta, beleza, ó, pelo menos ele foi educado, so much. Só que se você disser a mesma coisa com I don't like dogs too much, você realmente tá sendo crítico e ela pode às vezes te julgar por ser muito crítico, tá bom? Beleza, outro contexto. Esse é o contexto de crítica pesada, exagerada ou crítica educada. Mas tem também o contexto onde o so much é um elogio. Então imagina que você tá tomando uma cerveja com um russo. E o russo ele veio lá de longe onde a bebida normalmente é quente. Então ele vai tomar a mesma cerveja aqui no Brasil, que tá 0 grau, copo já nevado. Vai falar assim: essa cerveja aqui é gelada demais. Aí ele vai dizer too much. E você vai tomar a mesma cerveja e você vai falar assim: essa cerveja é gelada demais, so much. Beleza? Entendi. Então o so much ele é uma crítica educada, dentro de um contexto de crítica educada ou exagerada. Ou também ele é um elogio, quando ele pode ser usado como too much, como uma crítica. Então, o so much, dependendo do tom, ele pode ser usado por uma coisa boa ou uma coisa levemente ruim. Mas o too much é sempre uma crítica baseada num exagero, tá bom? É sempre um demasiadamente. Então aí eu colocaria. é, I don't like. Eu colocaria um so much. Eu acho que cabe melhor. I don't like cinema so much. Aí manda aí, por gentileza. Vamos ver se agora vai. Tomei um cafezinho, Já espero ter vem. melhorado. Me? No, no. I don't have anything. What? Do you wanna go out? I don't know. Do you want to go to the cinema? A new movie came out. Ponto. Movie, I don't like cinema so much. Aí o so eu vou tirar um dos os, porque veio Ah, com dois os. Don't you eu want to confundi com go to outro. the cinema? A new movie came out. Uai, uai, uai. Agora, Pode? pode ir, por favor. É,
Bruno perguntou a Ana, né, se ela tinha algum compromisso para amanhã, e ela responde: Me? No, eu não tenho nada. I don't have anything. Why? Do you want to go out? I don't know. Do you want to go the cinema? A new movie came out. Came out. A movie? I don't like cinema so much. Muito bom. Came out. Me? No, Saiu. Peraí. I don't have anything. Ó, as duas únicas palavras que podem gerar alguma dúvida são essas. Go out é sair, passear. E o No. came out é sair de ser lançado, tá bom? Mas ó, came out pra cá, go out pra lá. Porque o go é o Sim. ir e o come é o vir. Beleza? Traduz pra gente, por favor. Eu? Não tenho nada. Eu não tenho nada, né? Não vou fazer nada. Por quê? Você quer sair? Eu não sei. Você gosta de cinema? Não, Saiu. você quer ir. Você quer ir ao cinema? Saiu um novo filme. Um filme? Eu não gosto de cinema, amor. Eu não gosto muito de cinema. Não é isso? Me? É triste. Não. Eu não vou fazer nada ou eu não tenho nada? I don't Eu não have tenho anything. nada, não tenho nada pra fazer. Eu não tenho nada. Por quê? Você quer sair? Eu não sei. Você gosta? Você quer ir ao cinema? Saiu um filme novo. Um filme? Eu não gosto muito de cinema. Eu não gosto muito. Eu não gosto muito de cinema. Eu não gosto de cinema.